Boa tarde, na paz do Senhor. Vamos lá? Mais um dia de meditação semanal. Hoje, sexta-feira, falaremos sobre 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 4. Quando nós olhamos para o capítulo 4, ele já vai entrar em alguns tópicos diferentes dos três que já passamos. Segunda, que foi Atos 17, do 1 ao 15, terça, que foi 1 Tessalonicenses 1, quarta, que foi 1 Tessalonicenses 2, quinta, que foi 1 Tessalonicenses 3, e hoje, sexta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E como é de costume, nós vamos ver versículo por versículo desse texto. Nós destacaremos alguns mais que os outros, mas olharemos para cada um deles. Capítulo de número 4, versículo 1. Logo no finalzinho do versículo, faz aí um risquinho na sua Bíblia, diz assim: para que possais progredir cada vez mais. Paulo ele já começa exortando a igreja. Ele diz que como eles receberam Jesus, eles deviam andar em Jesus para que eles pudessem progredir cada vez mais. Qual é o propósito de Paulo? É uma santificação progressiva. Bom, analisemos dois pontos quando a Bíblia fala de santos, santidade. Quando Paulo fala aos santos que estão em Corinto, que estão em Tessalônica, quando Paulo usa o termo santo, ele está falando sobre ser santo posicionalmente, isto é, ser santo naquele que é santo. Por isso somos santos, mas não santo em perfeição como Jesus é, tá? Isso daí é chamado da santificação posicional. Só que tem a santificação processual, continuamente crescendo em santidade, santificação. E é essa que Paulo está dizendo. Quando você lê o versículo de número 3 e 4, eu vou pular o 2 porque o 2 é bem simples. Porque Paulo diz: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor. Paulo só quer dizer assim, os mandamentos que nós temos dado é esses que vão fazer vocês progredirem em santificação. No capítulo 3 e 4, no versículo 3 e 4, o versículo 3, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Algumas traduções está fornicação. Se algumas pessoas olharem para essa tradução, vai pensar: não, mas eu não cometo esse pecado de fornicação, já sou casado. Mas eu não cometo esse pecado de fornicação, eu não tenho ninguém. Só que o grego aqui é porneia, isso é, qualquer ato sexual ilícito, é o que Paulo está dizendo. Então isso é, seja relações antes do casamento, relação extraconjugal, seja nos dias atuais pornografia e todas as outras coisas que podem estar inclusas a coisas relacionadas à área sexual. Paulo diz que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, e não nas paixões da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então isso é, Paulo fala, eu quero que vocês venham se santificar, se separar como vaso de honra, e não venham fazer como os demais. Olha que interessante. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem porque fulano está fazendo, eu vou fazer. Tem pessoas que é assim, porque fulano fez, eu vou fazer. Porque ciclano faz, eu vou fazer. Não, essas pessoas são chamadas de gentios. Aqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, e por isso estão nesta vida de pecado. Mas nós não fomos chamados para ser como eles. Nós fomos chamados para ser que nem Cristo. Já citei aqui por duas vezes, no capítulo 3 e 2, dois versículos que Paulo diz sobre serem imitadores de Paulo. Mas eu vou mais além. Efésios capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós não devemos imitar as pessoas do mundo, mas nós devemos imitar a Deus, que é aquele que nos chamou e nos vocacionou. No versículo 6 e 7, Paulo diz que nós não devemos oprimir a nosso irmão, nem enganar o nosso irmão em coisa alguma. Nós já lemos aqui acerca daqueles
não é? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui com facilidade. Nós já vimos aqui acerca de pessoas em que elas só querem saber disso daqui, né? De dinheiro, né? Paulo fala aqui, ó, que nós não devemos oprimir ou enganar o nosso irmão em coisa alguma. Isso daqui é importante, né? Aqui, ó, capítulo 2. Paulo, ele já havia falado no versículo 3 do capítulo 2 sobre fraudulência, pessoas fraudulentas. No versículo 5, pessoas avarentas. No versículo 9, Paulo, ele fala que trabalhou e não se aproveitou deles. E agora, Paulo fala que não devemos enganar os nossos irmãos em negócio algum. E o que tem de crente enganador, que engana outros crentes, é terrível. Isso só traz mau testemunho, né? Isso só traz mau testemunho e escândalo. Pessoas que gostam de enganar outros irmãos nas questões financeiras. Pega e não paga, né? Crente gambeleiro, só vive gambelando os outros, né? E assim por diante. Mas ó, Paulo diz, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Pessoas assim são imundas. E não foi para isso que Deus te chamou e me chamou, né? Mas, versículo de número 8, né? Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus. Então isso é, se você despreza esses mandamentos, despreza aquilo que o Senhor está falando, despreza os seus irmãos, você está desprezando o próprio Deus que vos deu os mandamentos para como você deve tratar o seu irmão, né? Foi Deus que te deu lá os mandamentos, te mostrando da forma, da maneira que você deve tratar os seus irmãos. E se você não trata eles como deveria, Paulo diz aqui que vocês estão desprezando a Deus. Versículo de número 9, Paulo diz, quando porém é o amor fraternal. O que é amor fraternal? Aqui no grego é Filadélfias, né? Amor de irmãos. Olha, eu não vou precisar falar para vocês sobre o amor de irmãos, né? Porque vocês já estão instruídos que vos ameis uns aos outros. Só isso, era uma igreja que já estava preparada para tudo isso, amando um ao outro, cuidando um do outro, né? E amor não é só aquele amor falado, porque tem gente que só gosta de falar, né? Eu amo, mas a primeira atitude não demonstra nada. Hernandes Dias Lopes muito bem disse que o amor não deve ser somente sentido, mas falado e expressado com atitudes. 1 João capítulo 5, versículo, se não me falha a memória, 13. Se não me falha a memória, 13. O apóstolo João, ele disse, como estará o amor de Deus em nós, se nós temos bens no mundo e não ajudamos o nosso próximo? Como estará? Se nós dizemos que estamos naquele que é o próprio amor e nós não temos amor no cuidado para com o próximo, é difícil. Mas no versículo 11 e 12, Paulo diz, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhando com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Paulo aqui vai falar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para que vocês não precisem de nada, de absolutamente nada, e vocês venham ser honestos para com aqueles que estão lá fora. Isso daqui é uma palavra para crente preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que quer viver nas custas dos outros, né? Crente que eu não sei para que céu ele vai, eu não sei. Porque Adão não era e trabalhava, já cuidava ali da terra, é o que a Bíblia diz. E você não vai ficar no céu cantando santo, 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 não. É um reino perfeito, de glória. Mas nós teremos ali toda aquela beleza, né? Porque tem crente que tem preguiça até de comer. É terrível a preguiça que tem habitado na vida de algumas pessoas, né? Mas agora nós vamos para a parte mais polêmica do capítulo. Versículo 13 ao 17. A qual Paulo vai falar da vinda do Senhor e da ressurreição daqueles que dormem em Deus, né? Paulo diz assim, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais, que não têm esperança, não é? Então, não seja ignorante, porque tem muitos aí que já perderam a esperança,
com falsos ensinamentos sobre a ressurreição, né? E por causa desses, outros têm sido afetados. Isso é um problema, né? Foi um problema lá e é um problema hoje, né? Porque hoje todo mundo fala de ressurreição. E tem aquele que vai aí, segundo uma religião, que vai reencarnar, dependendo do que você fez, você vai reencarnar num corpo bom ou um corpo mau, né? Tem aqueles que falam sobre a aniquilação final, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Agora, Paulo vai falar assim, ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então isso é, aqueles que já morreram, Jesus os vai trazer com ele. Quando fala que dorme, não está defendendo aqui a doutrina do sono da alma. Não está defendendo isso, como alguns pensam. Dormir é sinônimo de descanso. Até sobre Lázaro, Jesus falou sobre isso, até que no final falou, ele morreu, né? Mas, quando a pessoa morre, ela vai para estar com Deus. Paulo, ele mesmo disse, né? Porque para mim, melhor for estar com Deus. Jesus, quando está aquele ladrão na cruz, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso é o seio de Abraão. Então, você percebe que morre vai para estar com Deus. Não tem essa de que vai dormir e que vai... Não. Ou quando a Bíblia usa o termo sono, dorme, a Bíblia está falando de morte, descanso, né? Estão descansando em Deus. Aí ele diz assim, ó, que nós que ficarmos vivos não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de anjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, aqueles que já estão em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aqui eu não quero falar sobre pré-milenismo. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes, eu creio que a igreja vai ser arrebatada depois. Não interessa, eu sei que a igreja vai ser arrebatada. Os que foram mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos transformados e encontraremos com Jesus nos ares. É isso que importa. Tem que parar com esse negócio de ficar, eu sou pré, eu sou pós. Não, temos nossa crença sim, mas o importante é que um dia estaremos com Deus, e esse corpo finito, esse corpo podre, cheio de pecado, esse corpo que se desfaz com o tempo, será transformado em corpo de glória. E aqui não há defesa nem do sono da alma, nem da aniquilação, né? De que vai morrer e já era, aniquilou-se, acabou tudo, já era, não tem mais volta. Não. E Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, isso é a volta de Jesus. Consolai-vos uns aos outros, para que venham ficar firmes, para que venham continuar olhando para Cristo, servindo a Cristo, firmes em Cristo. Essa é a palavra para o nosso dia, para a nossa meditação diária. Deus abençoe e até amanhã.